Olá, estamos com mais um podcast Gerson Convida. E nosso programa de hoje vai ser uma verdadeira homenagem a Goiuerê, a um pioneiro da nossa cidade, uma pessoa que tem um carisma muito especial e participou da história de Goiuerê em vários momentos, quer seja na construção de projetos importantes, participação nas entidades, rotariano, presidente do Rotary, presidente da Sociedade Rural, presidente da Associação Comercial e também o empresário Norival de Moura. E é com ele que nós vamos conversar e eu já quero fazer um pedido para você. Compartilhe esse nosso vídeo através aqui da página do Portal 104 News para que você conheça um pouco da história desse nosso homenageado. Olá, Norival, tudo bem? Olá, Gerson de Brito. Como vai você? Eu que te conheci de calça curta, hoje estou sentado aqui na tua frente depondo uma verdade. Contando um pouco da história, né, Norival? Exatamente. Norival, eu falei, rotariano ou foi rotariano? Fui Rotariano, né? presidente aqui em Goiuerê e Moreira E Salles. Moreira Salles. Foi da Associação Comercial. Foi 4 vezes. 4 vezes presidente? 4 vezes. É teimoso, né? Teimoso. Teimoso. Mas é bom, né? Participa da sociedade, participa do comércio e ajuda a cidade também. Tem que haver alguém que puxa esse vagão. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer trabalhar, mas esquece um pouquinho de que nada se faz sozinho. Tem que ter uma sociedade junto, tem que agregar valores, tem que distribuir valores. Então, por isso que se forma essa associação comercial, associação rural, associação da PAI e assim por diante. Tá certo. Agora, a Sociedade Rural de Goiuerê é um marco importante na sua vida. Afinal de contas, agora em 2026, nós estamos completando 40 anos da primeira exposição em Goiuerê, né, Norival? Você vê que importância, que felicidade ter bolado e lutado por essa associação. E olha que ainda hoje o Parque de Exposição de Goiuerê ainda é um dos melhores do Paraná, né, Norival? Aí eu me orgulho muito disso, porque quando eu vejo a exposição, que é a época da nossa festa, eu percebo que outras cidades de maior população, às vezes de população até 3 vezes maior que Goiuerê, não tem um parque de exposição como nós temos. Não tiveram inspiração, não tiveram quem trabalhasse, não tiveram quem aglutinasse a sociedade. Mas Goiuerê teve essa sorte. Então tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Parque de Exposição, mas eu quero saber, Norival, você é paulista, veio de São Paulo, parar em Goiuerê, como é que é essa história? Essa Você história, chegou aqui em que ano, Norival? essa história tem até um pouquinho de romance. Em 1999, 79. 79, Não, antes ainda, 69. 69. Você já Que tinha é me dito que 69 você estava chegando aqui. 69 eu estava chegando, que eu vim visitar, então, um parente aqui que era vice-prefeito aqui em Goiuerê, Vanderlei Pereira Pinheiros. Era o vice-prefeito na época do prefeito Cici. Do prefeito Cici. Grande figura. Grande figura. Grande figura. Aí, nesta época que eu vim passear aqui, começou a chover. E não se saía mais de Goiuerê com chuva. Você não conseguia ir no Jaracatiá de tanto barro que tinha e de tanta água que caía. Chovia, mas chovia mesmo. E eu fui ficando aqui, fui conhecendo as pessoas. Fui conhecendo o Jacó do Bar, fui conhecendo outros figuras, o Luiz Carlos da rodoviária. E assim fui conhecendo as pessoas que eram ligadas ao vice-prefeito Vanderlei Pereira Pinheiro. E até que a chuva passou, muita coisa aconteceu. Eu fiquei conhecendo dentro de tantas as pessoas que
que eu vi naquela época que eu conheci uma loirinha muito bonita. Segurei para mim e não larguei mais. Não largou mais. Ah, ele está falando da dona Ângela, né? Esposa. Há quantos anos? Já 50, já 50 e poucos e anos já, né? 4 anos, né? Tá certo. Então a loirinha, que é a dona Ângela, não largou mais o Norival e o Norival não largou dela também. Não. De jeito nenhum, né, Norival? Bem, e você acabou ficando por aqui. Acabei ficando. E você era representante de laboratórios Era de representante produtos de veterinários? laboratório. Eu fui a São Paulo e pedi demissão. E o laboratório me propôs, então, uma ideia. Em vez de pedir demissão, eu me transformar num representante comercial e trabalhar aqui no Paraná. E assim foi feito. Eu trabalhei alguns anos, uns 2 anos. Você trabalhou como representante comercial desse laboratório aqui na região. Na região. E aqui tinha, eu falei veterinário, né? Produtos veterinários. É. E tinha campo para trabalhar aqui, Norival? Tinha, Guarê tinha, era uma parte de agropecuária e outra parte de agricultura. Se fazia uma agropecuária muito boa aqui. Animais de qualidade, animais procurados. Goiânia era um centro de distribuição de animais de qualidade. E tinha bastante gado, então, e o pessoal que trabalhava nessa área. Tinha. E você vendia para esse pessoal. Eu vendia para esse pessoal. E também naquela época, Goiânia tinha uma população muito grande, né, Norival? 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. O último censo que eles tinham feito deu 100 mil habitantes. Nós tínhamos Bandeirante, tínhamos Rancho Alegre como distrito, né, na época. E era uma região de muito progresso. Olha só, né? E você veio justamente para cá. Aí, nessa situação de representante veterinário, você acabou montando uma loja que foi muito conhecida aqui na cidade, a Agromo, é isso? Foi. Essa empresa chamava-se inicialmente Agromoura. Mas havia uma outra empresa chamada Agromoura, já registrada em Mandaguari. Então eu tive que inventar um nome. Então eu juntei o Agromoura numa só, Agromo. Agromo. É, aí que ficou marca registrada. Certo. E você ficou muito tempo com essa loja aqui. Eu lembro, era criança, lembro que eu passava sempre de frente ali na 19 de agosto, onde hoje está Tintas Arca. Muitos anos. E era uma bela de uma loja, Norival. Ali foi uma grande loja nossa. Aliás, Goiôerê tem uma história muito interessante. Se você veio para cá para trabalhar, para progredir na vida, ela te deu oportunidade. Era só trabalhar, só ter vontade. E não ficar dormindo e nem encostado no balcão do boteco. Aí deu para crescer. Quem veio para cá para ganhar dinheiro, ganhou dinheiro Quem veio para cá para trabalhar, ganhou dinheiro e teve sucesso. Olha que bênção, né, Norival? E eu sei que você, então, em função até de trabalhar no comércio, você teve essa ligação muito grande com os comerciantes, com as pessoas que trabalhavam ao seu lado ali no dia a dia. Isso que te levou a ser presidente da associação comercial? Nós tínhamos uma associação começando, lutando para aparecer. Paulo Coique era vereador. Paulo Coique. Um grande amigo, o saudoso Paulo Coique. E o Paulo Coique me colocou na seguinte condição: ou você assume, ou nós vamos fechar isso aqui. E aí eu assumi a presidência da Associação Comercial e que fui presidente por 4 vezes. E trabalhamos. E conseguimos fazer o comércio de Goiânia sentir a necessidade de trabalhar juntos. Nada de separado. Não tinha concorrência entre nós. Nós tínhamos concorrência com os de fora. Inclusive, na época do prefeito Vicente Okamoto, nós conseguimos uma vitória muito grande da Associação Comercial, que foi proibir o mascate de vir trabalhar em Goiânia.
Era muito vendedor ambulante, porque Goiânia era um mercado consumidor interessante. Então, vinham os ambulantes trabalharem aqui em Goiânia e levar o dinheirinho nosso embora. Aí conseguimos, com o Vicente Okamoto, votar uma lei em que o ambulante teria que ter uma licença especial e uma taxa altíssima. Certo. E com isso nós protegemos o comerciante de Goiânia. Muita gente não sabe dar valor nisso, né, Norival? Mas lá naquela época, naquele momento, cidade com muita gente, aparecia vendedor de tudo quanto é tipo de produto. Tudo. Concorrendo com o comércio local. Tudo. Precisava de gente firme para posicionar com relação a isso. Era tão interessante o comércio de Goiânia que muitas vezes aquele produtor de indústria que vinha para Goiânia era o que vendia para os nossos comerciantes e depois ele vinha com os ambulantes. E aí a concorrência era desleal. O artigo que custava 20 no comércio nosso, ele vendia por 18. E nós percebemos logo no começo que existia, eu não sei como é que se diz hoje, como é que se chama isso aí, mas a diferença de preço. Certo, essa concorrência realmente desleal. Que... Aí então nós conseguimos essa lei e aí o ambulante passou a sentir a dificuldade. E o trabalho da associação comercial. E a fiscalização era constante, né? Certo. Tanto da associação comercial como da prefeitura era constante. Então, qualquer ambulante que aqui reportasse para vender seus produtos já era taxado imediatamente. Bem, a gente sabe que uma cidade vai sendo direcionada pelos seus líderes. E eu sei que o Norival de Moura foi líder não só no movimento da associação comercial, mas em outros aspectos da cidade. Nós temos hoje uma APAI que é referência. E você citou que você participou também desse movimento na APAI, né? Fui o primeiro vice-presidente. O primeiro vice-presidente. É o seu Guioto. Seu Eusébio Guioto. Eusébio Guioto foi presidente da APAI há um bom tempo. Foi. E como é que foi trabalhar nessa entidade? Era simples, porque era uma entidade aceita pela população e todos contribuíam. E depois outra coisa, tinha a família Ars em Curitiba que desenvolveu um trabalho financeiro muito grande. Então a APAI nunca teve problemas financeiros de grande monta. Os problemas eram pequenos, dava para você resolver. E a classe médica, e aí entra um herói que eu considero até hoje, já falecido, o Dr. Adilson, que era o responsável pela medicina da APAI. E era um incansável, um batalhador incansável. Eu lembro do Dr. Adilson, ele consultava aquelas crianças diariamente sem cobrar nada, né, Norival? Não, e era outra coisa, exemplo, né? ele tinha um carisma tão grande com aquelas crianças que você ficava bobo de ver aquelas crianças aceitarem o médico. Norival, nessa questão de atender as entidades, você também acabou participando de um clube de serviço importante, que é o Rotary Club aqui de Goiuerê. Primeiro no Lions. Primeiro Lions, tivemos o Lions em Goiuerê, né? Teve Lions. Primeiro no Lions. Logo depois, por questões de sócios admitidos, houve uma dissolução do Lions. E aí fundou-se o Rotary Club, que o Dr. Hudson Guimarães, um dos primeiros advogados de Goiânia. O Dr. Hudson foi um dos fundadores do Rotary e também ele acabou participando diretamente de muitas entidades também, né? Também. Dr. Hudson era uma referência aqui em Goiânia. Tanto é que quando o padre Luiz de Paoli faleceu, o Hudson teve que assumir, ele era vice-presidente, assumir a aldeia SOS. Certo. É mais uma entidade que nasceu em Goiuerê e que o Dr. Hudson, Norival de Moura participaram lá no passado. Né? Eu participei como diretor da Rádio Goiuerê.
É, justamente, que bacana, né? Então, olha, eu falei para vocês, é um pioneiro e tem história em Goiânia, né? Olha quantas entidades já falamos aqui que o Norival de Moura participou e né, nesse tempo de Goiânia, fazendo com que a história hoje possa ser contada para você que nos acompanha. Norival, em 1986, né, nós tivemos aqui em Goiânia a primeira exposição. Então, portanto, já se passaram 40 anos. Conta para a gente aí como é que foi formar a sociedade rural e construir aquele parque de exposições ali que nós temos hoje. A sociedade rural era uma necessidade que nós tínhamos. Porque nós tínhamos, como eu disse para você, nós tínhamos a metade de Goiânia era gado e a outra metade agricultura. E existia aqui compradores de gado, e posso até citar um, Geraldo Pobel de Almeida, falecido. Geraldo era um dos grandes corretores de venda de gado aqui em Goiânia. Mas não tinha um lugar para que ele pudesse atender. Aí nós percebemos essa dificuldade e notamos que tinha que haver uma concorrência. Vamos fundar uma associação. Mas para fundar essa associação precisava de uma autoridade junto. E essa autoridade chamava-se Vicente Okamoto. Que produzia muito gado também, né? Não, e de outra coisa, um dos baluartes da política de Goiânia. Da política nova de Goiânia, porque nós temos antes do Vicente Okamoto e depois do Vicente Okamoto. Antes do Vicente Okamoto, nós tivemos, infelizmente, Cici, tivemos, enfim, sem mencionar nome, outros que não contribuíram para a Goiânia. E aí nós começamos a sentir a necessidade. E daí surgiu a ideia de se formar a associação Sociedade Rural. E essa Sociedade Rural cresceu. Como eu disse para você, Goiânia deu oportunidade a muita gente que veio trabalhar. Quem veio passear, gostou e ficou. Mas, no que tange hoje a sociedade rural, vem a história de como foi adquirido o parque de exposição. Aquele terreno ali pertencia a uma fazenda. E foi desmembrada uma parte que a sociedade rural comprou. Como é que é essa história, Norival? A história foi o seguinte. Nós tivemos a família Fontana, que era dona da Sadia. Um dos membros, um dos Fontana, tinha adquirido essa fazenda, da qual um genro seu foi presidente da Sociedade Rural de Londrina. Certo. Nós nos aproximamos dessas pessoas e mostramos interesse de adquirir algum pedaço de terra ali na entrada da cidade, a fazenda estava dentro da cidade. Exato. E aí o senhor Fontana nos disse, eu tenho uma escritura de 7 alqueires separados da fazenda. Vocês aguentam comprar 7 alqueires? Aí começou a negociação junto com o Vicente Okamoto e nós chegamos a um acordo e compramos, então, esses 7 alqueires. Mas antes de comprar esses 7 alqueires, nós tivemos a ação política, porque uma sociedade não vive sem política. Ela é dependente de ação política. Tem que ter um deputado, tem que ter um senador, tem que ter um governador. Inclusive, você não pode ter inimigos. Porque você, quando tem inimigos nesse setor, você é desprezado. E nós não tínhamos, nós só tínhamos amigos. Então, tinha Ivan Gubert como estadual e Fabiano Braga Cortes como federal, aliados a Vicente Okamoto, que não pensava em política ainda. Okamoto não era o candidato de Goiânia a prefeito. Ele estava sendo experimentado.
e convencido. Até que nós o convencemos a assumir a prefeitura de Goerê. Foi uma vitória magnânima, estrondosa. O Vicente Okamoto, com a sua liderança na época, mais esse grupo de produtores, conseguiram comprar o terreno ali, Norival. Mas ali foi feito um investimento grande, além da compra do terreno. Mas aí que teve entra. Que construir tudo aquilo ali. Nós tivemos a participação financeira dos deputados. Certo. Mas que não era o suficiente. Aí tínhamos que pagar a grande parte da dívida. E aí começou a história maravilhosa de vamos pedir para quem? E tivemos a felicidade naquela época de ter uma lavoura muito boa, uma colheita muito boa de algodão, de soja, de amendoim. Aqui se plantava até amendoim. Moral da história. Tudo isso aglutinou no pedido de ajuda. E eu me lembro muito bem que nós íamos nos nossos líderes, chamados líderes, e pedir dinheiro. E quando falava o valor, ele falava, a primeira reação dele, não, mas esse dinheiro dá para comprar um Fusca. Dá para comprar um carro novo. Dá para ir na Dona Aia comprar um Fusca, vocês estão loucos? Aí nós explicamos o valor da evolução da terra e eles participavam. Olha que bacana. Então, houve uma junção de várias pessoas. Exatamente. Inclusive, isso tudo está registrado lá na ata da fundação da Sociedade Rural, o nome de todos os contribuintes. Olha que bacana. Né? Inclusive, nós temos uma história muito interessante e que eu repito ela com muito prazer. Nós fomos na casa de me permite, eu vou omitir o nome, de um agricultor e expusemos o nosso plano. Ele virou e disse abruptamente para nós, vocês não têm o que fazer, não? Em vez de me indicar esmola, vá trabalhar, rapaz. E nós olhamos ele, sentimos pena no começo, depois não sentimos mais nada por ele. E saímos dali muito magoado, muito chateado. Moral lá embaixo, sabe quando você recebe um não, né? Desse jeito. E tivemos a sorte de ir para Quarto Centenário e fomos na casa de um senhor chamado João Coelho, João de Oliveira Coelho. E ele nos recebeu tão bem, mas tão bem, que eu me recordo sempre do jeitinho dele, com uma vassoura na mão, varrendo o barracão da fazenda, piso da fazenda. E quando nós expusemos o plano para ele, ele falou, na hora. Ele falou, não, vamos... Vou ajudar. Vamos ajudar. Que bacana, que bacana. E aqui ele ergueu a nossa moral e nós continuamos pedindo. Com 30 dias nós tínhamos dinheiro suficiente para pagar o saldo. Foi fruto de uma boa colheita, né, Norival? Uma boa colheita. Estimulou, né? Estimulou. E o parque foi construído ali em 120 dias. Foi. Foi rápido ali, a prefeitura participou, os empresários, a ajuda de muita gente. Não, tudo funcionou redondinho. Inclusive, estava se fazendo o asfalto de Rancho Alegre a Goerê. Aí o Okamoto, por meio dos seus deputados, conseguiu estender essa rodovia até para dentro do parque de exposição e foi feito o asfalto. Olha que bacana. Antes, quando estava se construindo os barracões das festas das entidades, já a Goerê já tinha asfalto. O parque de exposição já tinha asfalto. Olha que legal, né? Então, um trabalho feito lá em 1986, 40 anos se passaram, ainda continua sendo o melhor parque de exposição aqui da nossa região. Norival de Moura, vamos falar de outra atividade. De repente, o Norival é o é o vendedor de porta-joias. Vamos falar da funerária, né? Isso. Como é que é essa história de funerária aqui em Goerê, Norival? Essa história começa numa época em que Goerê tinha uma disputa muito grande e a disputa às vezes era na bala.
Disputa na bala. É. Tinha um agente funerário aqui, chamado André. E esse agente funerário não gostava muito de trabalho, ele gostava de mulher. E isso levou ele à falência. Levou ele à falência e E a funerária que tinha na época faliu, então. a funerária ia falir. Ia falir. Mas aí houve um crime. Um indivíduo estava sentado na cadeira do barbeiro, fazendo a barba, e o pistoleiro chegou e atirou e matou ele. Foi a primeira experiência que nós tivemos com funerária, porque eu era o maior credor do André. E o André tinha chegado para mim e falado para mim, você fica com isso aqui porque eu não vou te pagar mesmo, não vou conseguir. Devia para você, não tinha como pagar e te deu a funerária de presente. Funerária. Aí eu falei, mas como? Essa funerária não tem nada. Ele falou, você se vira. E até logo. E já deixou o primeiro defunto para você... Para mim viver. Para você começar o negócio. Quando preparamos o corpo para enterrar, eu fiquei uma semana sem dormir. Acordava à noite com medo do homem. Mas a gente está falando de um assunto aqui, naquela época era meio comum aqui, né, Norival? Há quantos anos? 50 anos atrás, aqui tinha história de muita bandidagem, né? O pessoal chegava e matava mesmo. Era resolvido a bala, né? Resolvida a bala, né? E havia também aqui uma quadrilha que se escondia em Goiôerê, muito grande. Que logo é uma outra história, um delegado, um calça curta, como é que se chama? O delegado calça curta mesmo, né, naquela época. Que não é formado, né? Certo. Que não é advogado, que não é nada disso. Que era o Azarroy Schmidt, que acabou com essa quadrilha. Botou ordem na cidade. Ele botou ordem na cidade. Depois foi embora daqui, eu não sei para onde foi. Tá certo. Agora, assumir uma funerária é uma atividade que todo mundo tem um receio, Norival. Como é que foi isso? Não, foi, não sabia foi no impulso, o que fazer. Fazer sem... Fazer. Aí tive a sorte de arrumar funcionários que ficavam cuidando e fomos melhorando o atendimento, desenvolvendo, fazendo estudos, conhecendo mais sobre a preparação de corpos, aquela coisa toda, e visitando funerárias grandes de Maringá, de Londrina, e conhecendo como é que funcionava. E aí fomos evoluindo e evoluímos. É uma atividade que muita gente tem receio de trabalhar, Norival. Tem. Como é que você prepara o teu funcionário para trabalhar numa atividade dessa que para muita gente é um pouco difícil de entender? No começo o funcionário tem aquele receio e ele se sente acuado. Mas isso dissipa logo quando ele percebe a importância do trabalho dele. Porque o funcionário de uma funerária, ele é um homem que recebe o sentimento da pessoa, dos parentes dessa pessoa que faleceu, e ele percebe, o seu ser ganha espaço no momento daquela família. E ele, aos poucos, ele vai se inteirando dessa situação e vai percebendo que ele tem que atingir essa família com um trabalho bem feito, com uma memória que vai ser perdurada. Toda vez que a família vê aquele funcionário, vai lembrar, esse moço tratou do meu pai. Olha só. Então, isso certamente dá um gosto depois de falar, não, eu prestei um bom serviço, né? É uma vitória. É uma vitória. É uma vitória de saber que você consolou, mesmo de uma maneira bem discreta, essa família. Norival, falando em funerária, né, sempre tem uns comentários assim. Qual que é o telefone de tal pessoa? Liga lá no
3522-1003, que é o telefone da funerária. Acontece muita brincadeira, muita piada com essa história de ser dono de funcionário? Acontece. Tem algum fato interessante que você poderia contar para a gente? Esse é próprio do brasileiro. O brasileiro, ele é um piadista de nascença. Então, se você vê os nossos humoristas e famosos humoristas, você percebe que são hilários, são criativos. E assim é o povo. Eles ligam, eles querem saber. E a gente tem uma atenção especial para esse povo. Tem algum fato interessante nessa história de funerária, Norival? Tem vários, eu poderia citar. Mas lembra de algum caso interessante para a gente contar aqui para quem está nos assistindo aí? Eu lembro, eu vou até começar aqui. Tem uma ocasião, nós anunciamos na rádio que uma pessoa tinha falecido, a pessoa ouviu lá no sítio lá que a pessoa tinha falecido e veio correndo para a funerária. Chegou lá e abraçou o defunto, né? Ai, tio, você morreu, tio. Mas daí ela olhou direito e viu que não era o tio dela, era outra pessoa. Ela abraçou o defunto errado. Acontece essas histórias lá, Norival? Inclusive, no serviço funerário, existe um caso que é conhecido como rictus mortis, que é quando a pessoa falece, dependendo do tipo de falecimento que causou, o que causou o falecimento, e normalmente é o infarte, coisas que fazem com que mexe com o nervo da pessoa. Certo. E ele geralmente, quando ele tem um infarto bem pesado, ele tem o rictus mortis, a contração nervosa, os nervos da face se contraem. E é normal, quando você está preparando o corpo, haver o relaxamento. Então se movimenta a face, geralmente a face. A boca abre, ou a boca fecha. Enfim, há um movimento facial. Aí a pessoa acha que o defunto está vivo. Está vivo. Está vivo. Aí começa a loucura, né? Aí nós temos histórias várias. Várias aí. Norival, vamos falar um pouquinho do Prestar. Você tem esse sistema de serviço já há alguns anos e hoje é uma referência na região. É uma atividade que exige um certo rigor na prestação do serviço, e eu vejo que vocês do Prestar têm esse cuidado de fazer um plano que realmente dê uma atenção especial para aquele que é cliente, associado do Prestar, e vocês têm ampliado essa gama de serviços aí. Hoje o Fernando, que é seu filho, está à frente do negócio, e você tem acompanhado, e o que você pode trazer assim de referência a esse serviço do Prestar aqui em Goiuerê? O Prestar nasceu de uma premissa de que o que se ganha em Goiuerê tem que ficar em Goiuerê. Nós tínhamos outros planos que vinham de fora, vendiam o seu carnê aqui e levavam o dinheiro para fora. E Goiuerê perdia. Então nós fundamos o Prestar para que isso se revertesse. Paga o Prestar, o dinheiro fica aqui em Goiuerê. Esse dinheiro aqui em Goiuerê faz crescimento, faz parte de uma cadeia de crescimento. Então nós começamos com isso, percebemos que o nosso plano foi bem aceito e que tínhamos que devolver então um serviço perfeito. E a qualidade do nosso serviço é que foi trazendo mais clientes ao Prestar. Apesar de que hoje nós temos de clínica médica, clínica dentária, temos farmácia. Tem farmácia em Moreira, farmácia em Quarto Centenário, farmácia aqui em Goiuerê. Apesar das grandes farmácias chegarem em Goiuerê, que também é uma mágoa que a gente tem, não pelo progresso deles, mas por eles levarem o nosso dinheiro embora. Justamente. Toda vez que você compra
um comprimido numa farmácia dessa, o dinheiro vai para fora. Não é como o nosso aqui que paga nossas contas. O Prestar está fazendo um investimento gigantesco num novo cemitério, Norival. Como é que está esse projeto? Então, aproveitando o nicho de que o cemitério de Goerê está superlotado e os planos funerários, todos eles têm já o seu cemitério. E nós acompanhamos o fluxo. Certo. Nós estamos criando um cemitério diferenciado, onde não existe as construções de mármore, não se diferencia aquele do rico e o pobre. Que é muito comum você vai no cemitério, olhar aquele túmulo magnífico, aquela obra de arte que custou alguns milhões, e do lado uma covinha simples. Então, O novo cemitério é um novo padrão. cemitério é um padrão só. É um jardim, é um gramado. Legal. Você não tem esse constrangimento de aqui morreu meu pai, aqui morreu meu tio. O Norival, agora é um investimento alto e também exige uma série de documentos, licenças ambientais. Isso que demora um pouco de fazer com que o cemitério esteja concluído? Nós levamos praticamente 4 anos para conseguir a licença ambiental. Tudo lá nosso é previsto, tudo lá é construído de uma forma de proteger o ambiente. As covas nossas são vedadas. A água nossa é vistoriada a cada 6 meses. É retirada uma quantidade de água do poço, levado para um laboratório, e esse laboratório faz a análise da água. Outra coisa, nós temos a dificuldade ainda de conter as águas pluviais, porque você faz o sistema de canalização dessa água de chuva, mas ultimamente a chuva tem sido em excesso. Mas, de qualquer maneira, estamos consertando, vai direcionando, vai descobrindo novos trajetos de escoamento dessa água. E está quase pronto já. Já está pronto. Já está pronto. Já está com todas as licenças, já está esperando simplesmente que a pessoa adquira. Nós já temos lá pessoas sepultadas lá. Olha aí, é um novo cemitério. E é um tipo de sepultamento diferenciado do antigo. Legal. Norival, nós já falamos de bastante coisa aqui. Eu tenho mais um assunto para falar com o Norival de Moura aqui, que eu gostaria que você apresentasse para os nossos internautas, pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa. Você teve algum momento da vida que poderia ser candidato a prefeito em Goerê? Houve um movimento, uma época, como é que foi isso? Não deu certo? Ou você não quis entrar na política? Não, na verdade, eu não quis entrar na política. Eu me lembro bem, quando nós estávamos construindo o Parque de Exposição, eu precisava de alguns sacos de cimento. E sabia que a Mangolim tinha doado acho que 10 ou 15 sacos de cimento. E eu liguei para o Vicente Okamoto e pedi para ele, falei, senhor Vicente, o senhor pode mandar esse cimento para mim aqui? Aí ele falou, eu vou dar um jeito. E aquele jeitão dele, dali a pouco apareceu um caminhãozinho lá, 3/4, com o cimento, e tinha 15 homens em cima do caminhão. Eu olhei aquilo e perguntei, por que vocês estão aí? É porque tirou o caminhão lá da obra que estava fazendo, da ponte, então a gente aproveitou e veio aqui descarregar esse cimento. 15 homens para descarregar 10 sacos de cimento. Eu olhei aquilo, falei, se fosse o patrão dele, mandar tudo embora. E com esse pensamento, eu comecei a ver mais próximo, ficava mais próximo do Vicente Okamoto, ficava vendo a dificuldade que ele tinha
de comandar aquele batalhão de gente, porque você sabe muito bem que o maior empregador do município é a prefeitura. E às vezes não é dinâmico como o comércio é, né? Exatamente. Que você porque participou. há uma segurança do trabalho muito grande, então ele pode ficar à vontade. Mas tá bom. É um momento da vida que foi e que você, com certeza, fez a melhor opção. Isso. Deixou a política de fora. E aí eu não sirvo para ser político, porque eu ia ser contra muita coisa, eu ia ser uma oposição ferrenha. Tá certo. Então tá eu desisti. Tá certo. Norival, vamos falar aqui da família. Eu tenho um carinho especial pelo Norival de Moura, é meu amigo, e além do Norival, eu tenho a amizade hoje na família. O Fernando, que é o filho dele, também é meu amigo, e eu tenho uma consideração muito grande por essa família. Inclusive, a esposa do seu Norival foi minha professora e também tenho um carinho. Então, quero que você fale da família, qual que é a importância da família na sua vida. Você que veio para cá solteiro, né? E encontrou uma loirinha aqui, como você falou no início do nosso bate-papo. Então, eu acho que isso te dá muita alegria, né, Norival? De ter uma família tão bacana, né, Norival? Sem dúvida. Hoje eu me sinto realizado. Quando cheguei aqui solteiro, eu era um solteirão inveterado. Tomava todas e não tinha horário para dormir, não tinha horário para comer, não tinha nada. Era um cidadão desorganizado. Mas o tempo foi mudando, o tempo foi mostrando o caminho certo. E hoje, aos 86 anos, a Ângela não gosta que eu falo 86, ela quer que eu falo 85. Mas eu já vou adiantando. Eu tenho a felicidade de ter uma família formada, tenho uma filha nos Estados Unidos, muito bem situada, que me deu 2 netas maravilhosas. Tenho aqui em Goiôerê o João Vitor e a Maria Lúcia, que inclusive começa a faculdade dia 2 agora de fevereiro, começa a faculdade de medicina em Camorão. Então eu me sinto completo, família completa. Como diz entre o pessoal de funerária, eu estou pronto para partir. Olha aí. É isso aí. Nós conversamos então com Norival de Moura. Muito obrigado por estar aqui, Norival. Eu que agradeço, eu fico muito feliz realmente de estar Eu que agradeço, você. Porque a memória do povo é tão curta que às vezes eu brinco. Se morre um cidadão de grande valor em Goiôerê, naquela semana ele é esquecido. Mas se morrer um cantor de rock, ele é lembrado o ano inteiro, durante 10 anos. Então, esse é o povo. Eu fico muito feliz de você ter me lembrado e me trouxe recordações muito boas. E também algumas ruins, mas essa nós não comentamos. Não vamos só nem comentamos as coisas boas, tá certo? Só as boas. Obrigado, Norival de Moura. E obrigado a você que nos acompanhou aqui através do nosso podcast Gerson Convida. Compartilhe, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima.